Como criar um algoritmo de trading com o Python? Como você pode aí criar o seu primeiro modelo de investimento utilizando programação do absoluto zero até uma estratégia que rendeu 1.600%. É isso mesmo, o modelo que eu vou te mostrar aqui hoje rendeu 1.600% e eu vou te ensinar na prática como você pode montar ele do zero ali, qual o passo a passo que você tem que seguir. Então vem junto comigo montar esse projetinho aqui dentro do Python, mas para montar o nosso projeto, a gente vai chamar o robozinho Niemeyer. Bom, então vindo aqui para o código, sem mais enrolação, o indicador que a gente vai utilizar para criar o nosso modelo de investimento hoje é o RSI. O RSI, ele é um indicador que varia ali de 0 a 100, talvez você tenha ouvido falar nele, talvez não, mas eu vou te explicar qual é o raciocínio por trás dele. Ele é um indicador que vai pegar ali o retorno recente de uma ação. A gente vai pegar ali os últimos 30 dias de retorno, ou os últimos 60 dias, e a gente vai calcular o RSI, como eu falei, ele varia de 0 a 100, para saber se a ação está num momento positivo ou no momento negativo ali. Pode ser um indicador também que você faça trend follow, né? Que é você seguir tendência. Então, geralmente, quando o RSI tá acima de 70, eu vou mostrar como você pode calcular ele, quais dados a gente vai utilizar, pode ficar tranquilo. Quando o RSI tá acima de 70, a gente fala que tem uma sobrecompra, ou seja, as pessoas já compraram muito, a ação já subiu demais, e aí seria o momento de você vender a ação. Com o RSI abaixo de 30, a gente fala que a ação tá no momento de sobrevenda, e seria o momento de você comprar a ação, se você quiser, obviamente, de fazer uma estratégia de reversão à média, né? Não uma estratégia de momento ali de trend following, beleza? Então, se o RSI estiver abaixo aqui, menor do que 30, eu botei até maior aqui, mas vou corrigir, menor do que 30, a gente vai comprar essa ação, beleza? Então, será que dá dinheiro fazer esse tipo de coisa? Como eu falei, o modelo rendeu 1.600% da ação que eu vou te mostrar aqui, mas eu vou te mostrar também como você pode replicar esse modelo para qualquer ação da bolsa, criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, tá? Eu vou te mostrar como que você pode fazer esse tipo de modelo para qualquer ativo. Então, entrando aqui no nosso passo a passo, como eu falei, a gente vai comprar sempre uma ação que o RSI for menor do que 30 e passo número 1, a gente tem que escolher um ativo, a gente vai passo a passo aqui durante o vídeo, tá? Passo número 2, puxar os dados de cotação da Yahoo Finance. Passo número 3, calcular os retornos positivos e negativos. Passo número 4, a gente precisa separar os retornos positivos e negativos, isso é muito importante para o cálculo do RSI, beleza? A gente vai calcular a média desses retornos nos últimos 10 dias, calcular o RSI, gerar os sinais de compra ou venda, então você tem que gerar esses sinais, né, do nosso modelo, observar os pontos de compra ao longo do tempo. A gente vai criar um gráfico bem legal que vai pegar a cotação da ação e a gente vai botar mais setinhas ali onde você teria comprado todas as vezes onde o seu modelo teria gerado um sinal de compra, ok? A gente vai aprender a montar esse gráfico também bem interativo, bem legal, que serve para qualquer modelo de investimento. Vai calcular os lucros e também vai analisar esses lucros, que a gente vai ver ali qual foi a média de lucros, qual a média de perdas, qual a porcentagem de operações vencedoras, qual a expectativa matemática do modelo para cada operação, qual o retorno acumulado, e o retorno acumulado venceu o buy and hold na ação ou no ativo aqui no Bitcoin e tudo mais. Então a gente vai comparar a rentabilidade de operar o mesmo ativo, buy and hold, então a gente, comprou, segurou, morreu, não viu nunca mais a ação, ou você utilizando um tipo de modelo como esse aqui que a gente vai aprender nessa aula, beleza? Então a gente vai analisar esses lucros e, como eu falei, a gente vai fazer isso aqui para Petro 4, a gente vai fazer esse modelo em Petrobras, ok? Mas você pode fazer para qualquer ativo. Eu deixei também a fórmula da RSI aqui, que é 100 menos 100 sobre 1 mais a média de retornos positivos dividido pela média de retornos negativos, beleza? Por isso que é importante a gente calcular os retornos e a gente vai pegar esses retornos, dividir um pelo outro, ali a média no caso, né? E vai fazer ali uma normalização desses retornos para a gente conseguir ali chegar no nosso número de 0 ou 100, beleza? Então a gente vai botar nesse range bonitinho para ter um padrão, né? De 0 a 100, não ser um samba do crioulo doido. E um recado muito importante antes da gente começar a programar: o código, esse código inteiro aqui, tá aqui na descrição, beleza? Então todos os passos aqui, todos os códigos, tá aqui na descrição. Você pode baixar esse código aí, mas na hora que você for baixar o código, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Tô te dando aqui um modelo de investimento de graça, tô te ensinando a fazer um projeto de graça aqui no YouTube. O mínimo que você tem que me dar é um like e se inscrever no canal, porque eu tô te mostrando aqui como você pode utilizar o Python para criar provavelmente o seu primeiro modelo de investimento, ok? Então deixa o like aqui, lembrando, o código tá na descrição, beleza? E se você não tiver o Python instalado no seu computador por algum motivo, acredito que você já tem o Python, mas se você não tiver, aqui embaixo tem um mini curso de Python, que eu faço um projeto também, calculando ali se o lucro dos bancos do setor bancário no Brasil seguiu a cotação. Será que a cotação segue lucro mesmo no longo prazo? Essa máxima aí que o pessoal fica repetindo. Então, fiz um projeto, uma análise de dados no Python com os dados bancários do Brasil, e nesse mini curso de Python eu ensino como que você pode baixar o Python no seu computador, beleza? Então, se você não tiver, aqui na descrição você vai achar isso também. Os pacotes que a gente vai utilizar para fazer esse projeto
é o Pandas, o Yahoo Finance, o Matplotlib e o NumPy, ok? Se você não tiver esse pacote, não tem problema, você vai vir aqui no Jupyter Notebook e vai dar uma exclamação aqui, pip install e o nome do pacote. No caso aqui pode ser Pandas, eFinance, Matplotlib ou NumPy, beleza? Então você vai dar esse pip install aí, eu não vou dar porque eu já fiz aqui no meu Jupyter Notebook, ok? E eu vou importar esses pacotezinhos aqui e vou mudar o negocinho no Pandas também, para ele não ficar dando aviso chato ali na hora que eu vou fazer alguns comandos, tá? Mas pode ignorar isso aqui, se você não quiser programar isso aqui, não tem problema nenhum também. O importante é a gente importar os pacotes Pandas, Yahoo Finance, Matplotlib e o NumPy. O Pandas aqui e o NumPy são pacotes de análise de dados, são os pacotes que a gente vai manipular as tabelas, fazer conta de média, esse tipo de coisa, ok? Matplotlib aqui é o nosso pacote de gráficos, é o principal pacote para a gente construir gráficos dentro do Python, e Yahoo Finance, ou eFinance aqui, né, é para a gente conseguir baixar os dados de cotação de qualquer ativo que esteja disponível na base da Yahoo Finance, tá? Então, passo número 1, escolher um ativo, como eu falei para vocês, eu escolhi aqui o ativo Petro 4, então você pode escolher aí o ativo que você quiser. Ah, eu quero escolher VEG 3, ah, eu quero escolher Loja Renner 3, cadê? É LREN, né? LREN 3. Ah, eu quero escolher Bitcoin, como é que eu posso fazer? Não tem problema nenhum, você pode vir aqui e pesquisar o Yahoo Finance, né, o site da Yahoo Finance. Deixa eu jogar aqui, ó, você vai vir aqui no primeiro link, vai vir aqui no Yahoo Finance, ok? Vamos clicar aqui, ó, esperar o sitezinho carregar, e aqui você vai pesquisar, por exemplo, Bitcoin. Aí você vai ver aqui, ó, que vai em BTC USD, né, Bitcoin em dólar, e você vai pegar aqui o código, ó, esse aqui é o código de Bitcoin no Yahoo Finance, você viria aqui, ó, e colocaria o ativo Bitcoin, beleza? Então você botaria aqui o que você quisesse, como eu falei, você pode vir aqui no site da Yahoo Finance, pesquisar o código e jogar aqui, que é só rodar o resto e vai estar automaticamente funcionando, beleza? Nesse caso aqui, como eu falei, eu vou testar para Petro 4, e é muito importante você perceber também que ações brasileiras, ação americana não, você pode fazer também para ações americanas, não tem problema nenhum, tá? Fazendo a Apple, fazendo Nike, o que você quiser. Mas Petro 4, como é uma ação brasileira, ela tem esse ponto SA depois, ok? VEG vai ser a mesma coisa, Ambev vai ser a mesma coisa, você tem que botar esse ponto SA, mas como eu falei, se você não quiser ficar muito preocupado com isso, você pode vir aqui na Yahoo Finance e achar o código de negociação que representa aquela ação. Mas vamos lá então, construir nosso modelo com o Petro 4. Uma vez que a gente tem escolhido o nosso ativo, a gente vai puxar os dados do Yahoo Finance, ok? Então a gente vai criar aqui, ó, dados ativos igual a eFinance, ponto, né, EF aqui que a gente importou, né, eFinance EF, ponto download, vai passar o nosso ativozinho, né, nosso Petro 4, e vai passar também a data de início, ok? A gente pode passar uma data de início e uma data final aqui, que no caso eu não vou passar, porque eu vou pegar o mais recente possível, então quando você não passa uma data final como argumento, que nem eu fiz aqui com a data inicial, você pode simplesmente pegar o mais recente, que no caso aqui vai ser o dia anterior, beleza? Então eu não vou passar nenhuma data final, você pode passar aí na sua casa, e você também não precisa passar uma data inicial, tá? Você pode só puxar o ativo, ó. Se a gente rodar isso aqui, ele vai rodar e vai pegar os dados da Petrobras desde 2000. Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado é que Petrobras, como você tá vendo aqui, o volume dela é gigantesco desde sempre, né? A Petrobras sempre foi uma das maiores empresas da bolsa. Mas se você pegar uma empresa, por exemplo, Lojas Renner, tá? Eu vou puxar aqui os dados também, e não colocar aqui uma data inicial, olha só o que vai acontecer. Vai vir coisa com volume zero, tá? Por quê? Porque em 2000, a Lojas Renner 3 já estava na bolsa, mas como você pode ver, ela não negociava, não tinha volume nenhum, não tinha negócio na Lojas Renner, não tinha liquidez, ok? Então você não pode fazer um modelo utilizando os dados quando não tinha liquidez, você não conseguia negociar a ação, beleza? Então toma muito cuidado quando você for pegar os dados, porque pode acontecer esse tipo de coisa, ok? Você pegar aqui dado com volume zero, ou às vezes também ter buraco na base do Yahoo Finance. Então como é que você pode tomar cuidado com isso também? Porque na hora que você for pegar o seu ativo aí, que não seja Petro 4, que é o que a gente vai testar aqui, você pode pegar o dados ativo e pegar aqui os dados, ó, de Adjust Close, ok? Você vai pegar aqui o fechamento ajustado. A diferença do close para o adjust close é que o adjust close vai ajustar ali a cotação para desdobramento, distribuição de dividendo e tudo mais. Então, vai contar o retorno do adjust close é contando tudo isso, dividendo, bonificação, esse tipo de coisa. Então, o close aqui você vai ter sérios problemas na hora de calcular a rentabilidade. Você nunca vai usar isso aqui para calcular a rentabilidade, porque não vai ali pegar, por exemplo, desdobramento de ação, ok? Então, desdobramento 4:1, você vai achar que a ação caiu 75%, só que isso não é verdade. Então, você vai vir aqui, ó, dados ativo, vai pegar o adjust close, né, selecionar essa coluna e dar um ponto plot para você ver ali, ó, que de fato, ó, como é que a cotação é completamente bizarra aqui da Loja Renner, se você não pegar a data certa, beleza? Então toma muito cuidado com isso. Na hora que for pegar os dados, a gente colocar aqui, por exemplo, 2010,
31, 12, 31. Beleza? Vamos puxar aqui os dados da loja Renner agora. E aí, ó, a gente já vê aqui que tem volume, tudo direitinho, né? 2011 a loja Renner já estava na bolsa. Se a gente botar o gráfico, ó, agora vai aparecer o gráfico normal da ação ao longo do tempo, tá? Então aquele gráfico antigo ali, mesmo que tenha dados desde 2000, não são dados confiáveis, não são dados que você pode levar em consideração na sua análise. Então sempre bota esse gráficozinho aqui para ver se está tudo certo com o seu ativo, beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, deixa eu botar de novo, Petro 4. E como eu falei para você, vou botar em maiúsculo para ficar bonitinho, Petro 4. Como eu falei para você também, a gente não precisa colocar uma data inicial aqui, porque a Petrobras sempre foi um ativo relevante na bolsa. Eu quero pegar desde o primeiro dia, ok? Desde o primeiro dia que tiver dado, eu quero pegar, ó, se a gente botar o gráfico aqui de Petro 4, a gente vai ver, ó, que os dados vão estar direitinho, beleza? Então, passo 3 é a gente calcular os retornos, afinal, a gente precisa aqui dos retornos na nossa fórmula do RSI, né? Média de retornos positivos, média retornos negativos, beleza? Então, a gente vai calcular aqui os retornos baseado na coluna de cotações ajustadas que a gente puxou agora da Yahoo Finance. Então, nosso passo 3 aqui, ó, a gente vai pegar dados ativos retornos, ou seja, a gente vai criar uma nova coluna na nossa tabela, né? A gente tem essa tabela aqui, agora a gente vai criar uma nova coluna aqui chamada retornos, e essa coluna, ela vai pegar a coluna Adjust Close, né? Como eu falei, o fechamento ajustado, vai dar um ponto percent change e um ponto drop NA, beleza? Uma vez que você tenha feito isso, a gente vai chegar aqui na nossa coluna de retornos e vai ter aqui o retorno diário da Petrobras todos os dias desde 2000. Incrivelmente fácil, né? Você conseguir ali fazer o retorno percentual diário de uma ação, é só você puxar os dados da Yahoo Finance e dar um ponto percent change que ele calcula aqui, baseado, obviamente, na coluna que você passou. Então vai ser aqui a Just Close, o retorno diário dessa ação. E por incrível que pareça, esse drop NA aqui acabou não tirando esse NAzinho aqui da primeira coluna, que é natural, isso aqui sempre acontece, porque no primeiro dia não tem como ter retorno, né? Se você só tem a cotação, mas não tem a cotação no dia anterior, você não consegue. Deixa eu rodar aqui de novo pra ver se você vai tirar. Engraçado, ele não tá tirando de jeito nenhum com o drop NA. Mas esse NAzinho aqui não deveria aparecer. Provavelmente quando você rodar em casa, ele vai rodar normalmente, esse NA não vai aparecer, mas tá tranquilo também, esse NA aqui não vai atrapalhar as nossas contas. Nosso passo 4 aqui para calcular o RSI, agora que a gente já calculou o retorno diário, é separar os retornos positivos dos negativos. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente, olhando a nossa formulazinha aqui, né, a gente precisa da média dos retornos positivos e a média dos retornos negativos. Para a gente calcular a média de um ou de outro, a gente precisa separar esses dois, correto? Para a gente pegar, por exemplo, no último mês ou nos últimos 20 dias, qual foi a média dos retornos positivos e dos retornos negativos? Então, nos últimos 20 dias, a gente vai precisar separar esses dois retornos e calcular a média individualmente de cada um, ok? Então, vamos no passo 4 aqui, a gente separar os retornos positivos e negativos, e para isso eu vou usar essa função lambda aqui, que tem muita gente que tem medo no Python, mas não tem motivo nenhum para você ter medo nesse tipo de coisa, tá? Uma função lambda, ela é uma função autorreferente. O que é isso? Mas antes eu quero te fazer um convite para participar do meu Bootcamp de Python para Finanças. São 4 aulas gratuitas que eu vou te tirar do absoluto zero no Python até seus primeiros projetos, além desse aqui que você está aprendendo, dentro do Python, lembrando, aplicado 100% a finanças. Então no Bootcamp a gente vai aprender a fazer um relatório diário de fechamento de mercado com dados de ação ali, a gente vai aprender a pegar dados insights, fazer o web scraping, vai criar um modelo de investimento utilizando Factor Investing, que é utilizando o momento aqui, a gente vai criar outro modelo de investimento. Então, se você curtindo essa aula de modelo de investimento aqui, de análise técnica, eu vou te mostrar no Bootcamp um outro modelo de investimento super vencedor desde 2016, esse é um modelo aqui bem mais recente, mas que rendeu ali 600% contra 150% de Bovespa, beleza? Então, para você aprender a criar esse outro modelo ali, que se baseia muito mais em coisas fundamentalistas, inclusive, do que técnicas, se inscreve no Bootcamp, o link de inscrição tá aqui na descrição, que com certeza você vai curtir muito o conteúdo do Bootcamp 100% gratuito, para você aprender Python para finanças, todas as ferramentas ali que você precisa para o seu dia a dia, relatório, pegar dado insight, criar modelo de investimento, beleza? Então se inscreve que eu te espero lá. Você consegue com a função lambda executar alguma ação em vários itens ou um único item, utilizando o critério que você definiu dentro da própria função. Então eu trouxe um exemplo super idiota aqui para você entender o que eu tô falando, pra gente não ficar de abstração aqui maluca, que é o seguinte: vamos fingir que o seu retorno seja -1, né? Um pleno desastre aqui, menos 100%. Mas vamos supor que a gente tenha aqui um retorno de -1. A gente pode criar uma função lambda, tá? É uma função normal, não tem mistério nenhum, filtrando esse retorno, ok? Então a gente vai criar a função lambda igual aqui, ó, lambda x, if x maior do que 0, else 0. Por que eu tô fazendo isso aqui?
eu vou criar, ó, lambda x, ok? Então, o ativo abstrato aqui, que pode assumir qualquer número, é o x, tá? Aqui poderia ser x, poderia ser Nelson, poderia ser, sei lá, Zucleide. Geralmente você coloca x, porque é uma prática ali, boa prática de programação, ok? Então, lambda x, ok? Pode ser lambda retorno, por exemplo. Aqui a gente tá usando retorno aqui, né? Lambda retorno. E aí é você colocar aqui, ó, retorno if, não sei o que, ok? Então vamos deixar o x aqui pra ficar bonitinho. Então lambda x. E aí, você depois desses dois pontos aqui, vai passar o que você quer que aconteça com esse x aqui, com esse retorno, com essa Zucleide, com esse Nelson, qualquer coisa que você quiser, beleza? Então você vai deixar aqui, ó, x, ou seja, eu quero continuar com o meu valor, não mexe nele, ok? Se esse x for maior do que zero, caso contrário, ou seja, else, caso não seja maior do que zero, eu quero que esse x seja zero, beleza? Então você viu que uma função autorreferente, você consegue passar aqui o elemento que você quer trabalhar, um elemento abstrato, e você fala aqui depois dos dois pontos o que você quer que aconteça com essa abstração aqui, com esse elemento que você acabou de criar, ok? Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, a gente criou a nossa função lambda filtrando o retorno, e aí a gente vai pegar essa função lambda filtrando o retorno e vai passar como argumento o nosso retorno -1, ok? Vamos passar o nosso argumento aqui, retorno -1. Se a gente rodar aqui, o que vai acontecer? Ele vai devolver pra gente zero. Por que ele devolveu zero? Porque nosso x, aqui no caso, né? No caso, o x vai ser igual a retorno, ó, x igual a retorno, beleza? Nosso x aqui, ele foi menor do que... Ele é maior do que zero? Não, ele é -1. Então, ele é zero. Se o retorno aqui fosse, por exemplo, 2, ele ia devolver pra gente 2. Ou seja, por quê? Ele ia devolver x, ok? Então, deixa o retorno normal se for maior do que zero. Se não for maior do que zero, eu quero que você me devolva zero. E por que eu tô te explicando isso aqui? Porque é isso que a gente aplicou na nossa tabela para separar os retornos, ok? Então a gente vai pegar aqui, ó, dados ativos, retornos positivos, ok? E dados ativos, retornos negativos. A gente vai criar duas colunas, uma só com os retornos positivos e outra só com retorno negativo. E aí a gente vai botar duas funções lambdas aqui para a gente aplicar, dar esse apply em toda a coluna. Então a gente vai pegar aqui, ó, dados ativos, retornos, ok? Então a gente tem a nossa tabela, né? Correto? A gente tem aqui a coluna de retornos, beleza? Então a gente tem a coluna de retornos. Uma vez que a gente tem essa coluna de retornos, a gente vai aplicar, apply, a função lambda que a gente definir aqui, ok? Então a gente vai pegar, em cada item desse aqui, ele vai aplicar a função. Então cada item desse aqui vai assumir o x, ó, que a gente definir aqui na função. Então o x pode ser 0.05, 0.01, 0.003, 0.004, ok? Então o x vai assumindo esses valores e aí a gente vai botar aqui, fazer o filtro de retorno positivo ou nem retorno negativo. No caso do retorno positivo, a gente vai vir aqui, ó, lambda x, se o x for maior do que zero, else zero, a mesma função que a gente usou aqui em cima. Para retorno negativo, lambda x, ABS x, ok? Se x for menor do que zero, a gente mudou a condição, else zero. E o que é esse ABS aqui? É para a gente pegar o valor absoluto, beleza? Por quê? Porque a gente quer calcular a média, e como eu falei, o RSI, ele varia de 0 a 100, ok? Então, se a gente olhar aqui em cima, ó, é de 0 a 100. A gente não pode ter, média dos retornos negativos, não pode ser negativo, tem que ser positivo, pra gente dividir positivo com positivo e chegar no número positivo também, ok? A gente não pode dividir positivo com negativo, porque senão a gente vai ter um número negativo aqui e vai acabar com a nossa fórmula, tá? Então, essa média dos retornos negativos tem que estar positivo, ok? Então é a média absoluta dos retornos negativos, né? Se quer até melhor a gente colocar isso aqui, mas eu acho que deu para entender perfeitamente, tá? Então a gente vai pegar esse valor absoluto do x com essa formulazinha ABS, e aí, ó, se a gente rodar esse códigozinho aqui, a gente vai ter, ó, retornos positivos, então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, por quê? Porque esse retorno aqui é negativo, né? Então, ó, retorno negativo, retorno positivo, 0, retorno negativo, vai pegar aqui o valor absoluto. Nesse caso aqui, ó, nesse dia aqui, dia 7, é o retorno positivo, né? Então ele vai repetir aqui na coluna do retorno positivo, na coluna do retorno negativo, esse valor vai ser 0, ok? Com isso a gente conseguiu separar esses retornos e a gente vai conseguir calcular a média perfeitamente. Agora que a gente calculou o retorno positivo e o retorno negativo, a gente pode ir para o nosso passo 5, calcular a média de retornos positivos e negativos nos últimos 22 dias, né? Eu botei 10 dias aqui, mas na verdade 22 dias que eu botei. Ok, deixa eu ver se eu botei modelo lá em cima também. Acho que sim, né? Botei 10 dias aqui também, 22 dias.
Eu mudei porque eu acho que fica melhor com 22, tá? Isso aqui pode ser completamente arbitrário, eu ia até falar isso com vocês agora. A média aqui dos retornos negativos para você calcular o RSI pode ser 10 dias, pode ser 22, pode ser 365. Eu coloquei 22, que é o período de um mês, né? O mês tem mais ou menos ali 22 dias úteis, então eu coloquei aqui a média dos últimos 22 dias. E como que a gente pode criar? Na verdade, a gente vai criar aqui uma média móvel, né? A gente está criando uma média móvel aqui de 22 dias com o retorno positivo para a gente calcular também o RSI de todos os dias, né? Cada dia ali vai ter um RSI, ok? Então a gente vai criar uma nova coluna, mais uma colunazinha, ó, média retornos positivos. Vai pegar aqui, ó, dados ativos, retornos positivos, ponto rolling, window igual a 22, ponto min. Então a gente vai pegar aqui a coluna de retornos positivos, vai criar uma janela, né, um rolling aqui, uma rolagem, né, dentro do nosso data frame, com uma janela de 22 dias, aqui você pode mudar se você quiser, não tem problema nenhum, e vai calcular a média dessa janela. Então o que o Pandas faz aqui, né, que é o pacote que a gente está utilizando? Vai pegar 22 dados, né, vai pegar esses 22 dados e depois você passa para o Pandas o que você precisa fazer com esses 22 dados. Então, no caso, eu quero calcular a média desses 22 dados. Você podia somar, você podia acumular o produto, você podia calcular a mediana, mas no caso aqui, a gente vai calcular a média. Então, se a gente pegar os nossos dados ativos aqui, ó, a gente pode rodar o nosso códigozinho e ele vai devolver pra gente, ó. Deixa eu rodar aqui pro lado, ó. Ele vai devolver pra gente, ó, a média de retornos positivos e a média de retornos negativos todos os dias, beleza? Então, ó, média, todos os dias, tá? Por quê? Porque ele vai pegar aqui os últimos 22 dias e vai fazer esse cálculo pra gente. Perceba, ó, que eu dei esse drop NA aqui de novo, por quê? Porque uma vez que você tem usado esse rolling 22 dias, se você não dá o drop NA, o que vai acontecer? Você vai ter 22 dias ali sem dado, ok? Vai ter 22 dias ali com problema, porque simplesmente você precisa desses dias completos para calcular a estatística da média dos últimos 22 dias, né? Então a gente tirou aqui, agora o drop NA funciona perfeitamente, não sei porquê, mas tudo bem. E aí a gente vai começar o nosso modelo aqui, ó, do dia 1º de fevereiro de 2000, ok? Ficou perfeito aqui, exatamente no primeiro dia de fevereiro de 2000 vai começar o nosso modelo de RSI. E agora a gente já tem aqui também a média de retorno positivo todo dia, né? Todo dia aqui baseado nos últimos 22. Então esse aqui vai estar pegando os últimos 22, esse aqui vai estar pegando os últimos 22 para cima, ok? E o média dos retornos negativos em valor absoluto também. Agora a gente pode dividir um pelo outro e chegar no nosso RSI, que é o nosso passo 6 aqui, calcular o RSI. Eu trouxe a fórmula aqui para baixo também para a gente conseguir enxergar da melhor forma possível. E a gente vai usar essa fórmula aqui dentro do Python. Então a gente vai criar mais uma coluna dentro do nosso data frame, dados ativo RSI, e vai pegar aqui, ó, 100 menos 100, que a gente botou aqui, né? 100 menos 100, dividido, a gente vai botar isso aqui entre parênteses, né? Pra gente conseguir fazer nossas contas aqui da melhor forma possível, sem dividir esse 100 aqui antes de tudo. 1 mais dados ativos, média retornos positivos, dividido por dados ativos, média retornos negativos, né? Então a gente está dividindo esses dois aqui, que no caso a gente vai dividir uma coluna pela outra, né? Então aqui a gente vai dividir um dado, a gente está dividindo essa coluna por essa, e além disso, a gente está fazendo todas as nossas continhas aqui, 100 menos 100, mais um, não sei o que, blá blá, e a gente vai chegar nos nossos dados ativos aqui do nosso RSI, beleza? Então vou colocar até aqui embaixo para a gente conseguir observar. Dados ativos.head. Ok? Vou botar aqui, sei lá, 50 dados, por exemplo. E a gente vai ter aqui, ó, nosso data frame aqui tá começando a encorpar, né? A gente vai ter aqui no cantinho, ó, o dado do RSI ao longo do tempo. Ó, 28, 32, 47, 53, 55. Então a gente vai ter aqui, ó, o RSI diário dessa ação para a gente conseguir gerar nossos sinais de compra ou venda. Agora que a gente já tem o RSI, então, vamos aqui no passo número 7, sinais de compra ou venda com 2 linhazinhas de código e mais uma condiçãozinha que a gente vai ver aqui embaixo que eu vou explicar para vocês já já como que vai funcionar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que criar é uma coluna aqui, ó, mais uma coluna de compra ou venda no nosso data frame, ok? Então, baseado nesse RSI aqui, a gente vai comprar ou a gente vai vender. É muito importante a gente ter essa métrica, né? Como eu falei, sempre que tiver abaixo de 30, a gente vai comprar a nossa ação e segurar ali. Daqui a pouco eu vou dar para vocês as informações de como que a gente vai sair, né? Qual vai ser o nosso trigger de saída também do nosso modelo, né? Tem que dar sinal de compra, mas tem que dar sinal de venda também, ok? Mas aqui a gente vai criar só os sinais de compra, ok? Baseado no RSI aqui desse dia. Então, baseado no 28, 32, 55, 57, comprar, vender, comprar ou vender, comprar ou vender. Ele tem que gerar todos os dias, né? Então a gente vai fazer isso aqui com essas 2 linhas de código aqui, ó. Sim ou não, né? Comprar, sim ou não. Então a gente vai criar aqui a coluna chamada compra e a gente vai localizar aqui, ó, dados ativos.lock. Opa, a gente vai localizar aqui dentro do nosso data frame
dados ativos RSI menor do que 30, a gente vai botar na coluna de compra, a gente criou essa coluna aqui, a informação sim. Se o RSI for maior do que 30, a gente vai colocar na coluna de compra a informação não, beleza? Então é bem intuitivo aqui o Python pra gente, e se a gente rodar esse códigozinho aqui, ó, a gente vai chegar na nossa coluna de compra, como eu falei aqui pra você, sim e não, né? Então a gente vai ter aqui ó, o RSI menor do que 30, a gente vai ter a informação sim, RSI maior do que 30, a gente vai ter a informação não. Baseado nessa colunazinha de compra, a gente consegue criar agora os nossos sinais, ou seja, em quais dias a gente vai conseguir comprar e vender essa ação, beleza? Então a gente precisa agora pegar o quê? As datas de compra e as datas de venda, beleza? Então é muito importante você ter isso aqui dentro do seu código para a gente conseguir pegar ali as cotações, né? E fazer o retorno do nosso modelo, né? Quando que a gente comprou, quando que a gente vendeu. Então, primeiro, a gente vai pegar aqui os dados de compra, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pegar os dados de venda. Vai ser um único loop, ok? Mas eu quebrei ele em duas partes para a gente entender primeiro o raciocínio da compra e depois entender o raciocínio da venda, tá? Então, vamos lá. Criei duas listas aqui, datas de compra, datas de venda, para a gente colocar as nossas datas aqui dentro, tá? E depois fazer o filtro aqui no DataFrame para calcular o retorno, mas isso é um passo mais para frente. E aí, a gente vai fazer um loop aqui dentro, ó. For i em range len ativos, e aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer todas as linhas do nosso data frame, ou seja, para cada linha nesse dados ativo, né, para cada linha aqui nesse range de dados ativo, ou seja, para cada elemento aqui dentro, o que a gente vai fazer? Se sim tá dentro do dados e compra ponto e lock i, ou seja, se o sim, né, se o sim ele tá dentro dessa primeira linha aqui, né, por exemplo, aqui, ó, o sim está dentro dessa primeira linha, nesse caso sim, né? Ele vai entrar nessa condição, o Python vai entrar aqui dentro e vai colocar a data de compra do dia seguinte, beleza? Pra gente não cometer o erro de achar que a gente vai conseguir comprar no dia que é gerado o sinal, né? Isso não existe. Se acabou, a gente tá usando o dado de fechamento para usar o sinal, a gente não vai comprar dado de fechamento. A gente vai comprar os dados de abertura do próximo dia, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas como eu falei, a gente vai pegar a data de compra, a gente aqui nesse caso, né? Por exemplo, um sinal foi gerado aqui no dia 1º de fevereiro de 2000, correto? A gente tem um sim aqui. A gente vai comprar a Petrobras no dia 2 de fevereiro de 2000. Então aqui, ó, a gente, se o sim, ele tá no dados ativos compra ponto e lock i, ou seja, no i aqui, a gente tá no primeiro dia, beleza? Então a gente pegou aqui, o sim tá no primeiro dia, e aí o i aqui, ele é o elemento do nosso loop, beleza? Então se a gente botar aqui, ó, botar para rodar, você vai ver que ele vai rodar 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos os dias dentro do nosso data frame até ele terminar, ó, perceba como é que ele é bem extenso, ó, um loop ali bem grande, ok? 5.805 dias, e depois ele vai dar pra gente aqui as datas de compra, ó, tudo bonitinho, dentro do nosso programa, tá? Mas calma que eu tô explicando o loop ainda, daqui a pouco a gente vai ver essas datas de compra aqui, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, se a condição sim tá dentro desse dia de compra, a gente vai pegar aqui a data compra, vai dar append, ou seja, vai colocar dentro da nossa lista de datas compra a data do dia seguinte, ou seja, dados ativos, ponto e lock, e mais um, ou seja, e mais um por quê? Porque eu preciso do dia seguinte, e vou pegar aqui o name para a gente conseguir pegar de fato ali a nossa data, o nosso índicezinho, beleza? Então no final, ó, a gente vai ter aqui, como você tá vendo, ó, a data de compra, ela foi criada aqui, vazia, uma lista vazia, a gente só dá append nos dias que a gente compra, e aí no final ele vai devolver pra gente essa lista aqui, ó, com os dias de todas as compras, beleza? Agora que a gente já tem a compra, a gente precisa também ter a venda, né? Então a gente tem aqui as datas de compra, mas e aí, vai vender quando? Vai segurar pra sempre? Claro que não. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 stops de venda. Ou o RSI passa pra cima de 40, então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, o RSI compra 28, beleza? 32, a gente vai vender? Não. Por quê? Porque a gente tá no primeiro dia e também o RSI não passou acima de 40. Dia 2, 47, a gente vai vender? Sim, o RSI tá acima de 40, a gente tá comprado, né? E a gente vai vender, ou seja, a gente compraria nesse dia aqui, dia 2 de fevereiro de 2000, e venderia qual dia? Dia 4 de fevereiro de 2000. Afinal, o sinal de venda foi gerado aqui, mas a gente vai vender no dia seguinte, tá? No dia posterior ao nosso sinal, beleza? Então a gente vai ficar 2 dias comprado e vai vender, mas vai ter um segundo stop, né?
que é o stop de 10 dias de operação. Por quê? Porque a gente não quer ficar segurando da buy and hold naquela empresa, principalmente porque às vezes seu RSI está abaixo de 30, é sinal que a empresa está caindo muito, então você vai ter seu stop ali de tempo também. Você pode botar sem esse stop de tempo, mas eu acho interessante que você coloque. E aí esses stops de venda, eles vão entrar dentro da nossa condição aqui da compra, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o mesmo loop, tá? Não mudou absolutamente nada, eu só tô incrementando coisa aqui dentro, ó. For i range lane dados ativos. Se sim, tá no dados ativo compra e lock i, ou seja, primeiro dia, né? Vamos pensar aqui o primeiro dia do nosso data frame, né? Na nossa tabela. Se a gente vai comprar nesse primeiro dia, a gente vai colocar aqui a data de compra e aí a gente vai rodar um loop de 1 até 11, ou seja, o Python ele ignora esse último número, tá? Então no caso aqui, ele vai rodar de 1 até 10, beleza? De 1 até 10, ou seja, os 10 dias de operação que eu falei aqui. E aí, por que a gente vai rodar de 1 até 10? Porque a gente vai verificar se nos próximos 10 dias aconteceu uma dessas coisas, né? Ou a gente vai sair com 10 dias de operação, ou o RSI vai estar acima de 40, tá? Então a gente vai rodar aqui, ó, for J in range 11. Se dados ativos RSI.ilock I mais J, ou seja, aqui a gente viu a data de compra. I. Opa, compramos, né? A gente só vai entrar nessa condição aqui, galera, se a gente tiver comprado, tá? Se a gente tiver, ó, o sim, beleza? Então entramos dentro dessa condição. Opa, compramos. Agora a gente precisa vender em algum momento. Então a gente vai ver aqui nos próximos 10 dias, se em algum momento do dia I mais J, ou seja, do dia que a gente comprou mais 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 dias, que é o nosso range, que é o nosso loop que a gente tá rodando aqui, o RSI passar de 40, a gente vai ter a nossa data de venda, ponto append, dados ativos, ponto ilock, I mais J mais 1, ponto name, ou seja, vendo se nos próximos 10 dias a RSI passa de 40 e vende no dia seguinte que bateu 40, beleza? Então bateu 40 no dia anterior, a gente vai vender no dia seguinte e está somando aqui, ó, o dia da compra, que é o dia I, né, que a gente está começando aqui nosso loop, o dia J, que é o dia exatamente que passou de 40, mais 1, que é o dia que a gente de fato vai realizar a nossa operação, ponto name aqui pra gente pegar de fato a nossa data lá da nossa tabela, beleza? E aí, se a gente tiver vendido porque o RSI passou de 40, a gente vai dar um break, ok? Nesse for loop aqui, e a gente vai voltar aqui pro próximo dia pra gente ver se a gente vai comprar ou vender, beleza? Então a gente vai sair dessa operação e aí a gente vai ter perfeitamente a data da compra e a data da venda. Caso essa condição aqui não seja satisfeita, ou seja, o RSI não passou de 40 nos próximos 10 dias, se o J for igual a 10, como eu falei, a gente vai ter 10 dias ali, a gente vai vender de qualquer jeito, tá? Independente do RSI. Então data venda, ponto append, e vai botar aqui a nossa data de venda. Então a gente compra, se passar de 40, a gente vende. Se bater 10 dias, a gente vende. Beleza? Então a gente vai ter tanto data compra quanto a data venda. Beleza? Então se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ter também as nossas datas de venda de todas as compras que a gente fizer. E se a gente passar, né, der um match ali de data compra e data venda, a gente vai ter duas listas com o mesmo tamanho. O passo número 8, como eu falei, para a gente construir um gráficozinho, é observar ao longo do tempo os pontos de compra, beleza? Então esse gráficozinho bonitinho aqui, ó, que tem a cotação da ação e todo o negocinho desse aqui, ó, toda a setinha verde dessa é um ponto de compra no nosso gráfico de Petro 4 desde 2000, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai dar o matplotlib, né? Usar o matplotlib, plt.figure pra gente criar a nossa figura aqui dentro. Vamos plotar um scatter plot, ou seja, esse gráficozinho aqui são dois gráficos, na verdade, sobrepostos, beleza? O primeiro gráfico é o gráfico das setinhas, beleza? E o segundo gráfico é o gráfico da linha aqui da cotação da ação, beleza? Então a gente vai plotar aqui, ó, o scatter, que é o quê? Dados ativos.lock, data compra, então a gente vai pegar todas as datas de compra e o índice, e também dados ativos.lock, data compra, adjust close, beleza? Eu coloquei aqui um marcador e também a cor que a gente vai utilizar dentro do gráfico, ó, que é a verdinha, né? Você pode botar a cor que você quiser aqui, mas eu botei verdinho, que são os pontos de compra, né? Bonitinho, tá? E também a gente vai dar um plt.plot, dados ativos, adjust close, alfa 0.7 para a gente fazer um ajuste fino no nosso gráfico, e a partir disso a gente vai ter esse gráfico bonitinho aqui, que é a cotação da Petrobras desde 2000 até aqui 2023, e também os pontos aqui de compra do nosso modelo, beleza? Então você pode falar, caraca, a gente comprou muitas vezes aqui no período que a Petrobras estava caindo, o meu modelo deve ter perdido muito dinheiro. Não necessariamente, tá, galera? Como eu falei, por isso que é importante você ter um trigger aqui, ó, de 10 dias de venda, ou de RSI acima de 40, obviamente, né? Por quê? Porque você está pegando um movimento de curto prazo. Então, mesmo que no longo prazo
aqui, longo prazo de 5 anos, já não é tão longo prazo assim. Imagina que no médio prazo, em 5 anos, a ação tenha caído, você pode sim ter ganho dinheiro nesse meio tempo. Por quê? Porque você pegou os repiques pro alto. Então, a ação, ela não se mexe assim, né? Ela não se mexe em linha reta para baixo. Ela deu os repiques dela ali, e esse modelo pode ter capturado aqui ao longo do tempo os repiques pro alto, quando a Petrobras subiu aqui, esses negocinhos aqui, né? Beleza? Então, agora que a gente já tem os pontos de compra e os pontos de venda, a gente pode calcular os lucros aqui, que é o nosso passo 9, tá? Então, o lucro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados ativos, ponto, localizar todas as datas de venda e pegar a abertura, tá? Então, os valores, ó, ponto velhos da abertura de todas as datas de venda. Perceba como é que o Python ele é muito falado, né? A programação é uma coisa muito falada no Python. Os valores de abertura nas datas de venda, nos dados do ativo, tá? Ele é invertido, mas você consegue criar exatamente qual é a condição que você está querendo pegar dentro daquela tabela, né? Então, valor, abertura das datas de venda, localiza nessa tabela aqui, dados ativo. E aí, como é que você calcula a rentabilidade de qualquer operação? Você vai pegar o valor final, né? Valor final sobre valor inicial e diminuir 1, beleza? Pra gente conseguir chegar aqui na rentabilidade de cada operação. Então a gente vai ter o lucro aqui, esses lucros, é o lucro de cada operação que a gente fez, cada uma dessas aqui, beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, dados de valor final, né? Ou seja, a abertura do dia seguinte. Lembra que eu falei pra você que é importante a gente calcular isso, pra gente não calcular com viés a nossa amostra? Então a gente tem a data de venda, correto? A gente decidiu vender num dia que gerou o sinal, a gente vai vender no valor da abertura do dia seguinte, beleza? Então, open do dia seguinte, que a gente já tá aqui, né? A data de venda aqui já tá no dia seguinte, que foi gerado o sinal, que a gente calculou aqui em cima, né? Correto? A gente tá com mais um aqui justamente para isso, tá? E a gente vai pegar aqui, ó, a abertura da data de venda e dividir pelo valor inicial, que é o quê? A abertura da data de compra, né? Que também foi o dia seguinte que foi gerado o sinal. Com esses valores aqui, a gente vai dividir esses dois vetores, né? A gente tem duas listas, né? As listas de cotação da data de compra, as listas de cotação da data de venda. A gente vai pegar aqui e vai diminuir 1 para a gente conseguir criar aqui uma lista de lucros, beleza? Posso até pegar aqui, ó, para vocês verem como é que funciona isso aqui na prática. Ó, se a gente rodar isso aqui, ó, a gente vai ter, ó, um array, ou seja, uma lista com a cotação, ó, de todas as cotações ajustadas da data de venda, beleza? Então a gente vai vender aqui em todas essas cotações e vai comprar naquelas cotações ali, aqui embaixo, a data de compra, para a gente conseguir chegar nos nossos lucros aqui, beleza? Então eu vou tirar esse negócio aqui para a gente não bugar o programa e rodar aqui o lucros para a gente conseguir chegar, ó, no nosso array de lucros, beleza? Então a gente tem aqui, ó, nossas operações, todos os lucros das nossas operações, e agora que a gente já calculou os lucros, vai chegar no passo mais legal, obviamente, né? Que é o quê? Analisar os lucros. Então a gente vai pegar esse vetor aqui com todos os lucros de todas as operações e vai fazer o quê? Qual é a média de lucros? Qual é a média de perdas? Qual a porcentagem de operações vencedoras? Quantas vezes esse modelo acertou? Qual a expectativa matemática do modelo, que é importantíssimo, né? Que a gente vai pegar ali tanto a média de lucros, a média de perdas, quanto as operações vencedoras. Qual o retorno acumulado do modelo? E se você comprar a Petrobras e esquecer, ou seja, comprei em 2000 e segurei até agora, ganhei mais dinheiro ou menos dinheiro do que ter operado Petrobras com esse modelinho ao mesmo tempo, né? Teria valido a pena o esforço, né? Porque se você simplesmente compra a empresa e esquece, ganha tanto dinheiro quanto o modelo, não faz sentido nenhum você ter um modelo, né? Então, vindo aqui para os nossos cálculozinhos, né? Para a gente conseguir analisar os lucros, quantas operações vencedoras será que tem? A gente vai pegar aqui, ó, o nosso vetor, né? Esse aqui é o vetorzinho. Vamos fazer um filtrozinho nele, pegar o quê? Lucros maior do que zero, ou seja, para a gente calcular as operações vencedoras. Então a gente vai pegar aqui, ó, o tamanho desse vetor, ou seja, quantas vezes o lucro foi maior do que zero e dividir pelo tamanho do vetor total para a gente chegar na porcentagem aqui de operações vencedoras. Se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ver que 58% das vezes a gente ganha dinheiro nesse modelo. A gente pode criar também a média de ganhos e a média de perdas, ou seja, a média de ganhos a gente vai pegar aqui, ó, np.min, ou seja, a gente vai calcular a média de lucros se o lucro for maior do que zero, então a gente vai pegar aqui só as vezes que a gente ganhou dinheiro. A média de ganhos vai ser ali 6,9%, né? Aqui a gente pode até multiplicar por 100 para a gente conseguir ver a porcentagem melhor. Então a gente consegue ver, ó, 6,9% a média de ganhos em cada operação e a gente perde ali em média, vamos rodar aqui com o mesmo raciocínio, 5,9% em cada operação, ou seja, já dá para perceber que a expectativa matemática desse modelo é positiva, né? Se a gente ganha mais do que perde
e a média dos nossos ganhos é maior do que a média das nossas perdas, esse modelo certamente dá dinheiro, né? Pode acontecer, galera, isso é bem comum, inclusive, as operações vencedoras não serem maior do que 50%, mas quando você ganha muito mais do que você perde. Então não tem problema, tá? Às vezes o modelo vai acertar 40% das operações e vai dar muito dinheiro mesmo assim, tá? Você tem um modelo que a média de ganhos é maior do que a média de perdas e a operação vencedora é maior do que 50%, é raríssimo, tá? Esse modelo aqui é bem porrado mesmo. Então, isso é para calcular a expectativa matemática do modelo, que em cada operação, né? Você vai pegar as operações vencedoras, multiplicar pela média de ganhos, vai pegar aqui também as operações perdedoras, né? Que é 1 menos operações vencedoras, e multiplicar pela média de perdas, beleza? Vai diminuir uma coisa da outra, né? Então, você vai pegar ali quantas vezes você ganha, vezes a média do que você ganha, diminuir pelo quantas vezes você perde, menos a média do que você perde, trabalhando aqui com valor absoluto, né, pra gente conseguir não ter um problema de sinais ali na hora de calcular a expectativa matemática, e aí a gente vai chegar na expectativa matemática do modelo, que é para cada operação você vai ganhar, em média, 1,55%, ok? Então já botei aqui vezes 100, né? Então esse modelo tem uma expectativa de você ganhar 1,5% toda operação que você entra, ok? Obviamente, tem vezes que você vai ganhar, tem vezes que você vai perder, mas na média a expectativa do modelo é você ganhar 1,50 para cada operação que você faz. E aí, com essa expectativa matemática, a gente pode calcular aqui, ó, a performance acumulada, que é basicamente a gente acumular o produto aqui dos nossos lucros, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o nosso vetor de lucros, a gente vai definir a cota número 1, né? Vai pegar o número 1 e vai sair multiplicando, igual você já deve ter feito no Excel alguma vez na sua vida, sai multiplicando ali as rentabilidades para a gente conseguir chegar na nossa rentabilidade acumulada, né? Então a gente vai vir aqui, ó, 1 mais o lucro, né? Para a gente conseguir chegar na nossa cota 1, vai acumular o produto disso e vai diminuir um 1 no final para a gente conseguir chegar na rentabilidade. Não multipliquei por 100 aqui, posso até botar aqui embaixo para manter o padrão? Para a gente chegar na porcentagem, ver a porcentagem bonitinha. E aí a gente vai ter aqui, ó, nossa performance acumulada ao longo do tempo, como vocês podem ver, ó, 1.600%, que a gente consegue ver aqui, ó, 1.618, só que tá elevado a 0,3, e aí a gente pode plotar esse gráfico de performance acumulada, né? Pra gente conseguir ver, ó, que de fato a gente chegou aqui no 16, que no caso são 1.600%, ou seja, o seu dinheiro foi multiplicado por 17 vezes utilizando esse modelo, beleza? Então, se você botasse R$1.000, no final você teria ali a bagatela de R$17.000 depois desse tempo todo aqui, obviamente, né? Então, como é que o modelo aqui ele vai evoluindo ao longo do tempo com as operações, beleza? No final aqui, ele tá no seu high histórico nesse exato momento, com o valor ali de 16, né? Que é 1.600%. Para finalizar o nosso vídeo, se você tá gostando até agora, pelo amor de Deus, não esquece de curtir e se inscrever no canal se isso aqui te ajudou. O código tá aqui na descrição também. Se isso aqui te ajudou, dá essa moral pra mim aqui, comenta aqui embaixo se você curtiu o que a gente tá fazendo aqui, esse modelinho que eu mostrei pra vocês. E qual foi o retorno do buy and hold da ação pra gente calcular aqui com o nosso modelo, né? Se segurar a ação da Petrobras deu mais dinheiro, não faz sentido a gente operar ele, mas quando a gente calcula aqui, ó, pegando o último fechamento ajustado e dividindo pelo primeiro fechamento ajustado da história, né, das cotações, a Petrobras rendeu 1.350%, ou seja, o nosso modelo ganhou mais dinheiro do que o buy and hold, tá? A gente conseguiu ganhar mais dinheiro operando esse modelo idiota, tá? Um modelo super simples, um modelo de RSI que usa um único indicador, que eu mostrei aqui numa aula de 40 minutos como é que você pode fazer, super simples, ganhou mais dinheiro do que você simplesmente comprar e esquecer a ação, só segurar, não fazer nada, beleza? Óbvio, isso aqui é um modelo educacional, isso aqui não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus, toma muito cuidado quando você for fazer esse tipo de coisa, eu tô falando pra você usar esse modelo no dia a dia, mas é uma ótima introdução pra você ver o poder do Python na modelagem, o modelo super idiota já conseguiu gerar um dinheiro legal pra gente. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui também para ser mais justo com buy and hold é imposto, né? A gente vai ter que descontar o imposto aqui dependendo da operação, mas isso é uma segunda etapa quando você realmente tá ali no ajuste fino do seu modelo. Se você gostou do vídeo, mais uma vez não esquece de curtir, se inscrever. Tamo junto e até a próxima.